Quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018, um veículo I-30 avança sobre a orla de Copacabana e atropela diversas pessoas, deixando aproximadamente 17 feridos e um bebê de 8 meses vitimado fatalmente. O motorista, de nome Antônio de Almeida Anaquim, 41 anos, era quem conduzia o veículo. Bom, meus amigos, sempre que envolve morte de criança, que a gente ouve depoimento de vítimas, mãe de vítimas, é claro que a gente tende por um lado. Agora existe também a questão técnica. Existe a questão que nós devemos ver à luz do direito penal. E sob o enfoque do direito penal, a gente tem que analisar de uma maneira muito mais fria. Bom, a primeira coisa, o que levou esse sujeito a subir a orla e perder o controle do carro? Tudo leva a crer que ele foi vítima de um ataque epilético. Tudo leva a crer que isso aconteceu, certo? Primeiro, porque ele mesmo disse isso para o delegado. Na delegacia, ele afirmou que foi vítima de um ataque epilético. Segundo, que existia mais alguém dentro do carro que também confirmou a versão. Em terceiro lugar, a própria polícia não duvida dessa versão. Em quarto lugar, existiam medicamentos dentro do veículo que servem para o controle de ataque epilético. Então não há motivos para duvidar de que isso deve ter sido a razão desse atropelamento. Agora vem a grande questão. O que deve responder criminalmente um indivíduo que, em virtude de um ataque epilético, pratica uma determinada conduta? Vejam, pessoal, o que é conduta? Conduta é a exteriorização de uma vontade. É por isso, por exemplo, que só o ser humano comete crime. Somente o ser humano comete homicídio, furto, estelionato, homicídio, lesão corporal. Os animais não. E por que os animais não? Porque os animais não têm conduta. Os animais não conseguem ter vontade, certo? Só que vocês precisam entender que em algumas questões, em alguns casos, essa vontade está comprometida. Em certas situações, um resultado ruim até vai acontecer. Só que o sujeito não teve a conduta livre. Vejam, eu nem estou falando de dolo, que é a intenção de cometer uma infração. Eu estou falando da vontade de praticar um fato normal. Então, por exemplo, meus amigos, tá? Vocês imaginem uma pessoa sob o efeito de hipnose. Mesmo que ela esfaqueie alguém, ela não está tendo a conduta voluntária, livre. Não tem sentido incidir a ela uma responsabilidade criminal. Vocês imaginem um sonâmbulo. Ele também não tem essa vontade. Ou uma pessoa que está sendo coagida fisicamente. Alguém aperta o dedo de outra, encontra um gatilho para matar alguém. E todos esses exemplos, eles têm algo em comum com o ataque epilético. Porque no ataque epilético, o sujeito ali que está nesse ataque, ele não sabe o que ele está fazendo efetivamente. Ele não tem a conduta, a sua vontade é viciada. Então uma coisa é certa, nós não podemos em hipótese alguma imputar a esse sujeito o crime de homicídio ou de lesões corporais, certo? Por causa do atropelamento ligado à epilepsia.
Porque a epilepsia tira dele qualquer qualquer vontade de autodeterminação. Mas aí alguém vai dizer, mas professor, a polícia enquadrou o sujeito em homicídio culposo. Tudo bem, pessoal, o homicídio culposo pode se dar por outras razões que a polícia também está averiguando no inquérito, como, por exemplo, habilitação suspensa, excesso de pontos na carteira. Dirigir nessas circunstâncias pode fazer com que a polícia entenda que nós tenhamos aqui casos de imprudência ou que nós tenhamos aqui casos de negligência. Percebem? E aí sim se indicia pelo homicídio culposo. Mas vejam, em hipótese alguma pela questão da epilepsia. Porque a epilepsia não gera a vontade do indivíduo. A gente chama isso no direito penal de excludente da conduta. Agora, se a polícia continuar as investigações e perceber, por exemplo, que o sujeito, sabendo que podia ter uma crise, mesmo assim resolveu pegar o carro, aí nós entramos no terreno, seja do dolo eventual, seja da culpa consciente. Ou seja, se ele não se importasse em ter uma crise e matar alguém, seria dolo eventual. Se ele acreditasse que isso não poderia acontecer, é culpa consciente. Dolo é muito difícil. Por quê? Porque se eu sou um epilético, eu sei que eu também estaria correndo o risco e eu não botaria a minha vida em risco dirigindo o carro. Então nós não podemos falar, nesse caso, em homicídio doloso, em virtude da morte da criança. Homicídio culposo é até possível, desde que tu analise com muita cautela o caso da epilepsia, mas principalmente tu analise o conjunto da obra. Muito provavelmente essa conduta do indivíduo será atípica, por uma fatalidade, e elas realmente existem. O sujeito epilético, ele pode dirigir? Resposta, pode, desde que ele diga nos exames e que os médicos, os peritos, autorizem ele a dirigir. Se for o caso, está tudo certo. Se no documento o sujeito sabia que era portador de epilepsia e não contou e não disse, aí sim nós podemos ter um crime a ser imputado a ele, que é um crime contra a fé pública. Nós chamamos esse crime de falsidade ideológica, ou seja, ele omitiu uma informação em um documento oficial com qual intuito? Criar um direito, que nesse caso seria o direito de dirigir. Então nós podemos ter falsidade ideológica de um lado, por omitir informações. Nós podemos ter algum crime de trânsito que possa ser averiguado por dirigir com carteira suspensa, mas nós não podemos falar em homicídio doloso e nós não podemos falar em imputação criminosa pelo fato do sujeito ter sofrido um ataque epilético, porque isso vai além da sua vontade e elimina a sua capacidade volitiva. É a chamada vis absoluta. Certinho? Esse foi o nosso momento jurídico de hoje. Se inscreva no nosso canal para ter mais informações sobre o nosso tema, sobre a nossa matéria. Dê o seu joinha, dê o seu like, assista o vídeo até o fim. É muito importante para nós. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.